Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre uma cidade que eu estive recentemente e que me deixou algumas impressões que eu gostaria de passar para vocês, inclusive, claro, como historiador, contar a história dessa cidade. Vamos falar um pouquinho de Berlim e do Muro? Com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida pelos países que praticamente venceram: França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então a Alemanha ficou durante um tempo dividida em 4 pedaços. Só que Berlim, a capital da Alemanha, ela ficava exatamente no meio da área soviética. Então o que ficou sendo resolvido? Que a cidade de Berlim ela também seria dividida em 4 partes. No entanto, para separar as áreas comunistas das áreas não comunistas, houve grandes problemas. Por exemplo, havia muita fuga do lado comunista para o lado democrático. Então a União Soviética tomou a decisão de, em 1961, isolar Berlim Ocidental da Berlim comunista e construiu o famoso Muro de Berlim, ou também que foi chamado o Muro da Vergonha. E a gente sabe que a Alemanha foi um dos países que mais sofreram transformações após a Segunda Guerra Mundial, por ter sido o grande causador desse conflito. A Alemanha foi ocupada pelas Nações Aliadas em 1945, quando os nazistas renderam-se. Essa ocupação fez com que o país fosse dividido então em 4 zonas: francesa, britânica, americana e soviética. Com o estouro da Guerra Fria entre americanos e soviéticos, a Alemanha dividiu-se em 2 nações. Do lado capitalista, formou-se a República Federal da Alemanha, e do lado comunista, a República Democrática Alemã. Olha bem o conceito de democracia que eles têm, né? Ou também Alemanha Oriental. A capital das 2 Alemanhas era Berlim, que ficava no meio da área da Alemanha comunista. E a situação ali foi bem complicada, porque havia muita fuga do lado comunista para o lado capitalista. Então foi tomada a decisão de se construir esse muro. Winston Churchill, Stalin. E eu esqueci o nome do presidente dos Estados Unidos. Daquela época? Que veio depois do Franklin Roosevelt. Eu esqueci. O Muro de Berlim foi construído em 1961. Solicitação, é claro, da União Soviética, porque a União Soviética era que mandava ali no pedaço, né? Deu-se então o início da construção desse muro. A construção desse muro, a operação desse muro, ficou conhecida como Operação Rosa, e foi realizada em segredo para evitar pânico e problemas nas nações aí do bloco não comunista. Harry Truman. E também houve uma grande fuga da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista, porque nós sabemos que o comunismo ele é uma ditadura, qualidade de vida dos cidadãos de Berlim eram complicados. Pessoal, desculpa aí, mas eu estou sem voz. Para variar, quando eu venho para a Europa eu fico sem voz. Mas esse aqui é um museu do Checkpoint Charlie, que era o local onde havia a separação do bloco comunista do bloco ocidental, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então o que os alemães fizeram, os alemães orientais? Construíram um muro alto, monitorado por torres de vigilância, soldados armados e cães de guarda. Ah lá, se fosse comunismo, fosse tão bom, as pessoas iam estar fugindo assim. Que eram usados para perseguir aqueles que ousassem atravessá-lo. Anos depois, pesquisadores descobriram que os soldados da Alemanha comunista tinham permissão para atirar para matar de quem tentasse fugir. Entre 1961 e 1989, que foi o ano da queda, 140 pessoas morreram ao tentar cruzar o muro. Para vocês verem que
né, o lado comunista não era assim grande coisa para as pessoas arriscarem as suas vidas para tentar atravessar para o outro lado, né? E o Muro de Berlim, então, foi derrubado em novembro de 1989, e isso foi resultado do colapso do bloco comunista na Europa. Então, ao longo da década de 1980, a situação do bloco comunista agravou-se como um todo. No caso, a República Democrática Alemã, a Alemanha comunista, né, sofreu crises econômicas, né, e fomentaram aí manifestações populares que desejavam uma economia melhor e mais liberdade. Então, em 9 de novembro, o governo da Alemanha comunista anunciou equivocadamente a abertura de fronteiras do país. Milhares de pessoas aglomeraram-se nos locais da travessia. Então foi tomada a decisão de derrubar o muro, né? Então, na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, que deu início então à reunificação da Alemanha. Então é disso que esse vídeo vai tratar, na minha viagem para Berlim e a visita ao que sobrou aí desse muro e de toda essa história sobre a Alemanha. Ainda tem trouxa votando no comunismo no Brasil. Essa é a crise dos mísseis cubanos. Aí quase que houve a Terceira Guerra Mundial mesmo. Primavera de Praga também. Cara, tá... Atira em mim, porra, atira em mim. Tá foda, hein? O desespero. É o povo todo na rua, né? Kennedy, Esse outro aí eu não sei quem é. Konrad Adenauer foi um dos maiores estadistas que o mundo já teve. Esse aqui é o... Esqueci o nome dele. E o governador... De Berlim, Willy Brandt. William Brandt. Willy Brandt, esse aqui, ó. Esse é o Willy Brandt. Aí veio o plano Marshall, aqui, ó, que recuperou a Alemanha. Os Estados Unidos injetou grana na Alemanha para recuperar.